Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Eu sou Fátima Aguiar, psicanalista e professora, e te convido a atravessar um dos momentos mais importantes da história da psicanálise. Hoje, vamos falar sobre a passagem da histeria como sintoma enigmático para a noção de inconsciente como estrutura da mente. Precisamos entender que antes de ser uma teoria, a psicanálise foi uma escuta. E antes de ser uma escuta, ela foi um escândalo. Porque ouvir o que se calava, especialmente o sofrimento de mulheres no século XIX, significava romper com séculos de silêncio médico e moral. A histeria nesse contexto foi o solo fértil e turbulento onde o inconsciente começou a se revelar. O termo histeria vem do grego. Histera significa útero. Desde a antiguidade associava-se o distúrbio do corpo feminino a um suposto deslocamento do útero, que causaria sintomas. E essa concepção perdurou ali por séculos, até que lentamente ela foi reformulada no século XIX, especialmente na França, com médicos como Charcot e depois por Freud. Precisamos lembrar que as clínicas parisienses, principalmente na Salpêtrière, mulheres estavam ali com paralisias, convulsões, cegueiras momentâneas, mutismos. Eram sintomas reais, sem uma causa neurológica visível. A medicina não encontrou resposta, então era mais fácil dizer que eram simulações, teatros. Era muito mais fácil negar às mulheres o desejo de serem ouvidas. Mas Freud fez o contrário, ele decidiu escutar. Então, na prática clínica, Freud percebeu que havia lógica nos sintomas histéricos, mas uma lógica que não seguia uma razão ali consciente. Freud percebeu que o corpo falava sem que o sujeito soubesse o que dizia. As paralisias das mulheres escondiam conflitos, as cegueiras que evitavam ver o que não podia suportar. Sim, mulheres carregavam dores de traumas não ditos. E foi olhar para essas mulheres histéricas que Freud formulou o maior pilar da psicanálise. O sintoma, para Freud, é uma formação do inconsciente, ou seja, não é aleatório, nem fisiológico, mas é uma solução psíquica para um conflito que está dentro. Freud percebe que é um modo de falar sem as palavras. Já que as mulheres não eram escutadas, o corpo mostrava. E foi investigar esses sintomas que Freud desenvolveu o conceito de recalque. Recalque é o processo pelo qual as ideias e desejos inaceitáveis são banidos da consciência. Quando a gente diz inaceitáveis, a gente está falando de questões morais, sociais, proibidas. Então, se eles são banidos da consciência, eles vão continuar a agir no psiquismo, mas vão voltar como? De formas distorcidas. Vão voltar com sonhos, atos falhos e sintomas como aqueles que foram expostos por Anna O. O caso de Anna O, apresentado por Breuer, foi decisivo nessa virada. Porque, embora Freud não tenha atendido Berta Pappenheim pessoalmente, ele estudou profundamente o caso. Ele percebeu que ela melhorava ao recordar experiências traumáticas e expressar seus afetos antes reprimidos. Ali se mostrava algo claro. Quando o trauma encontra palavras, o sintoma cede. Ou seja, a partir do momento em que Anna O falava, o sintoma relaxava. O sintoma diminuía. E é assim que Freud passou então a abandonar a hipnose e adotar o método da associação livre, no qual o paciente fala livremente,
sem censura, permitindo que o inconsciente se manifeste por meio de lapsos, repetições de imagens, sentimentos encobertos, falas aparentemente desconexas, mas que revelam algo muito profundo, algo escondido, proibido. E é ao dar esse passo que Freud deixa de tratar apenas a histeria como uma doença, mas começa a construir uma teoria sobre o funcionamento da mente humana. É ali que a histeria deixa de ser um fenômeno isolado para se tornar a porta de entrada do inconsciente. Um ponto muito importante aqui é que Freud não via a histeria exclusivamente como feminina. Embora ela fosse quase sempre diagnosticada em mulheres, com o tempo ele identificou sintomas histéricos também em homens, desafiando a ideia de que era a neurose do útero. E ali ele mostrava que a estrutura psíquica histérica está ligada ao desejo não visto. Há uma divisão subjetiva dentro da pessoa. E isso não tinha a ver com o gênero ou com o fato de ser mulher. E é nos anos seguintes que Freud publica a Interpretação dos Sonhos em 1900, onde ele desenvolve de forma aprofundada a noção de que os sonhos e os sintomas obedecem à mesma lógica. Condensação, deslocamento, termos que veremos mais à frente. Ele observa isso como um disfarce do desejo inconsciente. E isso é uma grande ruptura com a medicina. O sintoma agora é uma mensagem cifrada e não um defeito do organismo. Escutar o histérico permitiu a Freud entender que o sofrimento humano não é apenas uma reação do mundo externo, mas ela expressa o que vem de dentro, os conflitos internos entre o desejo, aquilo que é proibido, e a realidade psíquica do indivíduo. A histeria passou a ser compreendida não como um modo de subjetivação apenas, né? Ela passa a ser esse modo de subjetivação, mas não como uma patologia pura. Antigamente, a histeria era uma patologia, uma doença, que os médicos estavam tentando curar, e quando não achavam explicações, eles diziam que aquilo era teatro, que aquilo era simulação. Se olharmos bem, talvez a gente ainda encontre, né, essa ideia de que uma mulher é exagerada, ou na verdade ela está buscando subjetivar a sua expressão, já que não é ouvida enquanto tal. É a partir desse estudo clínico que Freud cria os primeiros modelos do aparelho psíquico. Ali, Freud vem com a primeira tópica. Primeira estrutura que Freud desenvolve, conhecida até hoje. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Mais tarde, ele faz a sua segunda tópica, a sua segunda organização. Id, ego e superego. Mas tudo começa na escuta do sintoma. Então é importante dizer que Freud nunca culpabilizou os pacientes histéricos. Pelo contrário, ele reconhecia o sofrimento legítimo dessas pessoas, ele acreditou nelas. E foi aí que ele critica a postura da medicina tradicional, que reduzia esses casos como fingimento e exagero. Certa vez eu conversei com uma psicóloga uma excelente profissional, e nossa conversa foi exatamente essa. Como que o comportamento masculino muitas vezes é banalizado e o da mulher é visto como exagero. Mas Freud não viu assim. Para Freud, todo sintoma merece escuta, mesmo quando parece absurdo. Principalmente quando é absurdo. Então a escuta da histeria, ela abriu espaço para pensar o corpo como campo simbólico, como território de inscrição do desejo e do trauma. E essa perspectiva
ela influenciaria não apenas a psicanálise, mas também a filosofia, a arte e os estudos de gênero do século XX. E hoje? Será que a histeria acabou? Bom, a resposta é não. Os sintomas mudaram de forma, o vocabulário mudou, mas a estrutura histérica continua viva. Nas crises de ansiedade, nos bloqueios corporais, nas relações com o desejo, na demanda incessante de ser reconhecido, de ser amado, ela continua atuando. Ela continua atuando e ela continua não sendo vista quando alguém diz que uma resposta de uma mulher é exagerada e diminui a resposta do homem do qual ela fala. Quando olhamos para a histeria, para a psicanálise é uma forma de dizer o indizível. É escutá-la como um gesto clínico, ético e humano. Freud nos mostrou que o inconsciente fala e que o papel do analista é escutar o que escapa à fala do consciente. Escutar o que não se disse, o que se repete e o que se insinua no sintoma. No próximo episódio, nós vamos aprofundar esse nascimento da psicanálise como método. Vamos falar mais do caso de Anna Oh e os limites da hipnose. Como que Freud percebeu que a fala livre era mais poderosa do que qualquer sugestão hipnótica? A partir daí, a psicanálise deixa de ser apenas tratamento, mas se torna uma forma de pensar o sujeito. Eu sou Fátima Aguiar e esse é mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Obrigada por caminhar comigo por essa história tão rica e transformadora. Que a escuta que você fez hoje aqui possa ecoar dentro e fora de você, sem exageros. E se quiser ser exagerado, exagerada, que isso tenha uma expressão do seu desejo. Todo exagero mostra um desejo exageradamente reprimido. Te vejo no próximo episódio.